Salmo número 52, palavra de Deus para nós nessa manhã. Por que você se gloria na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. Com a língua você trama planos de destruição. Ela é como uma navalha afiada que só produz enganos. Você ama o mal mais do que o bem, prefere mentir a falar a verdade. Você ama todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus o destruirá para sempre. Ele o pegará e arrancará da tenda em que você habita e o extirpará da terra dos viventes. Os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele, dizendo: eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos bens e se fortalecia na sua perversidade. Quanto a mim, porém, eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Glória a Deus, glória a Deus. A justiça e a bondade de Deus. Lá em Romanos, nós ouvimos o Senhor falar que nós precisamos considerar esses dois aspectos do caráter de Deus. A sua bondade, e lá em Romanos diz a sua severidade. Deus é justo. E a Bíblia toda, ela vai nos falar sobre a lei da semeadura. Mesmo Deus sendo bom, Ele respeita as nossas escolhas, e cada escolha e decisão nossa é uma semente. A Bíblia em Gálatas 6, versículo 7, diz que aquilo que o homem plantar, ele colherá. O que planta na carne, colherá destruição. O que planta no Espírito, você pode plantar no Espírito. Como você tem plantado? Colherá vida eterna. Gálatas 6 diz isso. E uma das piores coisas, e eu considero uma das piores manifestações do juízo de Deus para nós, é quando nós começamos a pecar, a desobedecer, e a gente perde a capacidade de se arrepender. Quando Deus nos entrega aos nossos próprios desejos e começamos a acreditar que o certo que fazemos, ou melhor, que o errado que fazemos é certo, que a maneira que nós vivemos injusta, Deus está do nosso lado. Romanos capítulo 1 fala sobre isso. Então, uma das maneiras de Deus trazer juízo sobre um homem é deixá-lo entregue aos seus próprios desejos, sentimentos, pensamentos, acreditando que o que ele faz não é mal. Ele começa a chamar o mal de bem e o bem de mal. Praticar o mal e justificar e negar para si e para os outros é viver no auto-engano. E isso vai levar a gente à destruição. O texto do Salmo 52, então, nos fala sobre essa justiça de Deus e a bondade de Deus. E o contexto, os irmãos percebem, a maioria das Bíblias vem aí na introdução, foi quando Davi, ele se escondeu lá com sacerdotes, Ebimeleque, que o acolheu quando Saul queria matá-lo, e de repente aquele sacerdote escondeu Davi, e depois liberou Davi fugiu correndo de Saul, e ninguém sabia disso, mas tinha um homem que sabia, um tal de Doeg. Depois você pode olhar lá em 1 Samuel. E o que ocorre é que Doeg falou para Saul: olha, esse sacerdote aí, Ebimeleque, ele acolheu Davi. Ou seja, o Doeg foi um fofoqueiro. Ele é conhecido como fofoqueiro do Antigo Testamento. E diz o texto que por causa disso, Saul matou Ebimeleque e matou um monte de gente, trouxe morte naquele lugar. Doeg foi um canal de perversidade, de destruição, e isso trouxe consequências sobre a vida dele posteriormente. Ele também sofreu esse juízo de Deus. O texto nos mostra, amado, algumas características da impiedade que nós temos que vigiar na nossa vida. Primeiro, o ímpio, ele alimenta pensamentos maus. O versículo 2 fala: com a língua trama planos de destruição.
quando nós começamos a ter a capacidade de planejar o mal, porque o mal passa na cabeça de todos nós, de várias formas e em vários momentos. Mas quando nós começamos a maquinar o mal, a Bíblia coloca isso no nível de iniquidade, de impiedade. Então o ímpio começa a alimentar pensamentos maus e acreditar que já não é tão mal assim. A consciência fica cauterizada. Segundo, o texto de Salmo 52 nos mostra que a impiedade nos leva a ter uma língua destruidora. Versículo 2 ainda diz aí, olha, com a língua ele trama planos de destruição, ela é como uma navalha afiada, que só produz enganos. Nós precisamos começar a observar quando a nossa língua está se tornando uma navalha, para ferir pessoas, fazer comentários impróprios, para estar propagando pensamentos maus acerca dos outros. Às vezes são até verdades que a gente pensa, mas ficar falando disso é algo impiedoso. Amado, a Bíblia fala muito sobre o religioso que não refreia a língua, que a religião dele se torna vã. E refrear a língua não é só quando você está fora de casa, porque há pessoas que fora de casa elas até são bem quietas, mas se gravar o que ela fala dentro de casa, nós estaríamos aqui todos escandalizados, porque a língua, ela coloca para fora o que está no coração, mesmo que seja com o seu amigo secreto, mesmo que seja lá no seu WhatsApp, usando para falar, contaminar pessoas e difamar outros. Nós precisamos fugir disso, isso é impiedade. Terceiro, a impiedade nos leva a ter prazer no mal. Versículo 3 fala, você ama o mal mais do que o bem. A pessoa começa a gostar, a ter prazer de fazer o mal. Ele se vangloria até dizendo, fiz isso mesmo. E nos escondemos por trás do erro de outros, porque outros fazem pior. Outros também fazem, então eu posso fazer. Tolice, estultícia. Nossa, porque todo mal, ele será julgado, são sementes. Em quarto lugar, eu coloquei aqui, percebendo no texto, a impiedade também leva-nos a ter prazer na mentira. Versículo 3 e 4, ele diz isso, prefere mentir a falar a verdade. Você ama as palavras devoradoras, língua fraudulenta. A pessoa começa a ter prazer na mentira. Ela usa o jogo de palavras para se defender, para defender o seu ego, e nisso ela começa a defender mentiras, e alguns começam a acreditar na mentira. Há pessoas que elas nem sabem mais se o que ela está falando é mentira ou verdade. Isso vai cegando a gente, vai nos entorpecendo. A impiedade também pode levar o homem, e qualquer um de nós está nessa lista de homens, quando eu digo, a confiar em si mesmo. O versículo 7, ele fala, eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. É fácil a gente cantar como cantamos agora há pouco, confiarei em ti. Mas nós lutamos muito porque todos nós temos uma inclinação a confiar no nosso próprio braço, na nossa própria sabedoria, na nossa fé. Até na nossa fé nós não temos que confiar, nós temos que confiar no Senhor. Porque há pessoas que têm fé na fé. E aí diz o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza, mas confiava na abundância dos seus próprios bens. E parece que quanto mais impiedoso e ter bens ou posição, pode tornar-nos mais enganados ainda. Porque os bens e os amigos, pela nossa posição ou pela nossa reputação, podem nos cegar mais ainda para a nossa impiedade. E achar que nós temos muito e considerarmos isso a bênção de Deus. Porque temos ou porque somos reconhecidos pelas pessoas e vamos caindo num abismo existencial. Mas o texto mostra que o juízo é certo. Versículo 5 diz, Deus o destruirá para sempre. Não é interessante que o versículo 1 começa dizendo que a bondade de Deus dura para sempre? O que Deus está dizendo é o seguinte, esse ímpio, ou nós que estamos aqui e temos que vencer essa impiedade, Deus todos os dias ele estende a bondade dele para nós, nos dando oportunidade de arrependimento. Todos os dias, Deus nos dá oportunidade de arrependimento. Todos os dias, é a misericórdia dele. Às vezes nós atrasamos o processo de Deus ou abortamos.
Mas Deus é bom. Mas o texto também diz que aquele que permanece na impiedade, Deus é justo. Deus o destruirá para sempre. Versículo 5. Ele o pegará e o arrancará da tenda em que você habita, e o extirpará da terra dos viventes. Está falando aí de um desagregar que a pessoa vai experimentando. Ela vai sendo desagregada da sua própria habitação, da sua tenda, do lugar onde ela está. Ela já não se sente parte. Ela perde a capacidade da convivência. E ela vai ser extirpada da terra dos viventes. Deus fala aqui sobre a morte eterna. Amado, Deus é justo. O que o homem planta, ele colhe. E lá em Gálatas 6, que eu citei no início, diz assim, ninguém se engane. O que o homem plantar, isso colherá. Ninguém se engane. De Deus não se zomba. Permanecer no pecado e não nos arrepender é zombar de Deus. Acredite, você tem zombado de Deus muitas vezes e não percebe. Quando pecamos, pensando que Deus não vai trazer consequências, nós estamos plantando para a morte. Quando a gente se auto-engana, mentimos para nós mesmos, dizendo, eu posso fazer e nada vai acontecer. Mas Deus é justo. Deus é justo. E Deus é justo. E quem ama Deus, vai amar quem Deus é, e vai querer se tornar como Deus é. Nós não fazemos a justiça apenas por uma lei, nós fazemos porque nós amamos um Deus justo e nós queremos nos tornar semelhante a Ele. Ser justo é você imitar o caráter de Deus, não é simplesmente você se tornar alguém politicamente correto, aparentemente agradável. E aí fala de pelo menos 5 características do justo. Primeiro, o justo reconhece a bondade de Deus. Versículo 1 diz, a bondade de Deus dura para sempre. No meio dessa descrição que Davi faz, desse Doeg fofoqueiro, maligno, que com as suas palavras traz morte, que com as suas palavras brinca com coisas sérias, ele está dizendo, Deus é bom. O justo consegue ver a bondade de Deus em todo o tempo, mesmo cercado de Doegues, às vezes. Nós precisamos olhar para Deus e amá-lo, e amar as pessoas. O justo, então, reconhece a bondade de Deus. Segundo lugar, o justo reconhece que... o justo ele não se deixará contaminar pelo mal. O justo vai preservar o seu coração do mal. O versículo 6 fala, os justos verão tudo isso, temerão e vão rir dele. Quando nós praticamos a justiça, nós vamos ver o ímpio e nós vamos ter temor. Nós não vamos tripudiar sobre o ímpio, amaldiçoar o ímpio. O texto diz que os justos, quando vem o juízo de Deus, eles temem mais. E o texto fala que eles riem deles, porque o justo não vai imitar o que é mal. Ele vai olhar e falar, essa pessoa está indo para um caminho de engano, e que eu não repita o erro dele. O rir aqui tem a ver com essa certeza que o que é injusto será punido. É uma convicção de que não vale a pena, é uma convicção de que aquilo ali é engano. Terceiro lugar, o justo, ele vai frutificar na casa de Deus. Olha o versículo 8. Quanto a mim, porém, eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. A oliveira para a nação de Israel é um símbolo muito forte da bênção de Deus, da frutificação de Deus. E nós olhamos para a Bíblia várias vezes comparando o homem de Deus, com essa oliveira verde, frutífera. E ele fala, eu vou ser como uma oliveira verde na casa de Deus. O justo, enquanto o ímpio tem prazer de praticar o mal, o justo tem prazer de buscar a Deus, de estar na casa de Deus e frutificar. Em quarto lugar, o justo vai sempre oferecer a Deus ações de graças. Versículo 9, ele diz, sempre te louvarei, porque assim o fizeste. Sempre temos motivo para louvar a Deus e de coração, irmãos, com alegria. E em último lugar, o justo vai sempre esperar no Senhor. Versículo 9, parte B diz, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Se a impiedade está crescendo, como Jesus fala em Mateus 24, que a iniquidade se multiplicará, o justo vai continuar esperando no Senhor, confiando na verdade de Deus, andando com Deus, não revidando o mal com o mal. A Bíblia diz, vence o mal com o bem. Não se deixe vencer pelo mal, mas praticar o bem, amar, esperando no Senhor, porque Deus é fiel. Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor é bom, e obrigado porque o Senhor é justo. Obrigado, Deus, porque a tua justiça não é um
atributo menor no teu caráter, mas é um atributo da tua perfeição, como a tua bondade, como o teu amor, como a tua santidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é justo, o Senhor tem nos sustentado com a tua mão e misericórdia e graça. Oramos nessa manhã que o nosso coração, nesse dia, se quebrante mais. Todos nós, Pai, precisamos, neste sábado, de nos arrependermos mais, de termos um coração mais maleável, quebrantado, flexível ao teu Espírito. Senhor, nos faz perceber as sementes que temos semeado na carne, mesmo aquelas que nós disfarçamos com um tom de religião, de espiritualidade. Pai, tem misericórdia de nós, não apenas daqueles que se tornaram ímpios, endurecidos e impenitentes, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que temos lido a Tua Palavra todos os dias, ensinado, conhecido, mas precisamos do quebrantamento diário, que é uma obra do Teu Espírito, da Tua bondade e da Tua graça. Eu oro nessa manhã que ao ler o Salmo 52, possamos ter mais prazer ainda de sermos essa oliveira verde na casa do Senhor, amando a Tua bondade, tendo um coração cheio de louvor, resistindo a todo nível de contaminação do ímpio, e quando percebemos cercados pela língua como uma navalha, pela maldade, pela injustiça, possamos ser inspirados ainda mais pelo Senhor, a amar, a andar na Tua luz, a esperar e a confiar no Senhor, porque o Senhor é Deus, é bom, e o Senhor é o Deus que está nos preparando para a eternidade na Tua presença. Santifica-nos nesse dia, nos dê um coração mais humilde, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus.